Encerrada a preparação para enfrentar o Nova Iguaçu e o Vasco pode ter mudanças no time e até reforços sendo titulares. Vem cá que eu vou falar sobre isso e muito mais a partir de agora no nosso Comentário Vascaíno. Tem desfalque também, hein? Então depois dela, sobe a vinheta. Salve, salve, torcedor vascaíno, salve minha galera do Comenta Léo, saudações vascaínas, estamos entrando no ar para falar de Vasco. Aquele abraço para você que está sempre junto com a gente, que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal, que deixa o seu comentário, muito obrigado. A você que está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu sou o Léo, aqui é lugar de análise, informação, opinião, tudo que envolve o Vasco está aqui. É um prazer imenso ter você junto com a gente. E olha, vamos falar de Vasco da Gama a partir de agora, vamos trazer as informações do Gigante da Colina. Já convido a galera a se inscrever, quem não é inscrito, deixar o like, compartilhar bastante, deixar seu comentário, porque o Vasco vai enfrentar o Nova Iguaçu. A preparação já foi encerrada nesta terça-feira. Nesta quarta-feira, o Vasco enfrenta o Nova Iguaçu às 9h30 no estádio do Newton Santos, com a arbitragem de Anderson Daronco. Não tem VAR, então é Daronco em estado puro. Mas o Vasco vai ter desfalque para esse jogo. O Tietê, já esperava que o Tietê não voltasse logo, né? O Tietê teve uma lesão ligamentar, apesar de não ser uma lesão tão complicada assim, o jogador ainda não está preparado, não está apto. O jogo, inclusive, é no sintético. E o Vasco não vai ter Tietê. A galera da Atenção Vascaína nos trouxe essa informação. Eu já falava ontem também para vocês que era muito pouco provável que Tietê jogasse. E o jogador não vai para o jogo. Está fora da partida, Tietê não enfrenta a equipe do Nova Iguaçu, jogo que vale 3 milhões, né? Tietê fora. Em contrapartida, o Vasco vai ter a volta de um jogador importante, principalmente durante a temporada 2023. É um jogador que sempre demonstrou o seu potencial jogando pela equipe do Vasco, que é o Paulinho Paula, né? O Paulinho, como a gente gosta de chamar aí, não enfrentou o Flamengo por estar fora, e o jogador agora está apto, pode jogar, até porque o seu outra competição, e vai para a partida contra a equipe do Nova Iguaçu, com possibilidades, como trouxe informação aí o nosso querido Matheus Gilberti, que o nosso querido Paulinho pode ser titular da partida contra a equipe do Nova Iguaçu. Paulinho, que ainda não voltou ao seu bom futebol, é verdade. Paulinho parece que a questão da lesão atrapalhou um pouquinho, o jogador ainda meio fora de ritmo, um pouco mais pesado do que o normal, sempre foi um jogador de muita mobilidade, isso que chamou bastante atenção em 2023 para ser um dos principais jogadores do Vasco, mas Paulinho ainda vem com a questão física para poder ser ajustado. O próprio Carille falou sobre isso durante uma entrevista coletiva, ainda na primeira fase, na Taça Guanabara, primeira fase da Copa do Campeonato Carioca. Então, Paulinho tem grandes possibilidades, sim, de ser titular contra a equipe do Nova Iguaçu. O Vasco ainda é cheio de dúvidas, né? A Tupi trouxe a informação que até o Verrete pode sair do time, o Vasco jogando com o Ryan lá na frente, os titulares podem ser Lloyd e Nuno Moreira, mas a gente ainda não sabe. Sabemos aí, como trouxe o Gilberto, que provavelmente o Paulinho pode ser titular, mas o Carille está escondendo um pouquinho mais aí essa escalação, não está querendo dar muito brecha do que pode acontecer, se ele vai tirar o Verrete mesmo, se ele vai querer deixar o Ryan lá na frente, se o Lloyd é titular, se o Nuno Moreira é titular, se o Garré é titular, ainda não está confirmado, porque ele fez vários testes durante a semana, trocando jogadores de meio de campo, colocando o Cocão, colocando o Jair, colocando o próprio Gumora, colocando a possibilidade de tirar o Hugo Moura do time, botar um time mais veloz, um time mais tático, botando o Jair como primeiro volante, trazendo aí o Matheus Cocão, testando o Maxime, testando o Paulinho. Então, vários testes foram feitos, colocando o Nuno Moreira, colocando o Garré. Vários testes foram feitos pelo técnico Fábio Carille, que sabe que precisa urgentemente não só de resultado, mas de futebol. O torcedor está cobrando futebol ao Fábio Carille, que não aconteceu ainda no Vasco. Teve um início promissor, um time que tocava bastante a bola, que buscava, rodava o jogo, tudo mais, começou muito bem, mas passou a ser um time que caía bastante de produção, principalmente na reta final do primeiro tempo, depois no segundo tempo, não conseguiu mais demonstrar um bom futebol, e o torcedor está cobrando isso. Não é só vencer, é vencer e também convencer. Jogaram futebol. O Vasco está devendo isso ainda nessa temporada com o próprio Paulinho, com o próprio Carille, na verdade, e não conseguiu render ainda, e é um pedido do torcedor vascaíno. Se eu fosse o Fábio Carille, eu já colocaria tanto o Lloyd quanto o Nuno, ou o Lloyd e Garré, o Garré e Nuno, para mudar, cara.
É o momento que tem, é um jogo importante, mas que você pode pensar já no clássico lá na frente. Já coloca um time mais ofensivo, tenta trazer esses reforços para mudar essa equipe. Essa possibilidade é real de você poder mudar essa equipe com esse time. Porque é um jogo importante, um jogo que vale 3 milhões. Então, acho que o Carille já poderia fazer isso. E falando também sobre Adson, o jogador está fazendo trabalhos físicos ainda, não está treinando efetivamente com a equipe. A expectativa é que esse mês ele esteja apto para jogar, mas o Vasco não deu nenhum tipo de previsão correta para que o jogador, data para que o jogador volte. Eu arriscaria que o jogador deve começar aí no campeonato brasileira. Acredito que seja isso. Mas enfim. E também agora, né, a gente tem aí, daqui a pouco, dia 18, sorteio da Copa Sul-Americana. Gente, já vou agradecendo a vocês. Um assunto importante, eu já ia terminar o vídeo sem falar sobre isso. Hoje, o GE trouxe a informação daquelas dívidas, né? A galera que estava na live nas outras redes sociais viu que eu falei sobre isso. O Vasco soltou uma nota dizendo que não existe aquelas dívidas, que é algo desatualizado, que não é algo que o Vasco está devendo nesse momento, dizendo aí também por meio de nota oficial, que o Tébaro Schmidt e também o Rafael Zarco, que fizeram aquela matéria, que foram informações que não refletem com a realidade, diz que todos os salários e direitos de imagem dos atletas do atual elenco estão rigorosamente em dia desde a nova gestão, e diz que, além disso, o trabalho de restauração das dívidas deixadas pela 77 segue em andamento. Ele falou que a matéria menciona valores supostamente devidos a alguns jogadores e que distorce o fato e prejudica a reputação do clube, e diz que esses dados foram extraídos de um documento de outubro de 2024 referente a uma mediação que incluía vencidos e a vencer, ou seja, não constituía a dívida naquele momento, segundo informações do Vasco da Gama. Então é isso, gente. Agradeço a você que chegou até esse momento do vídeo. Muito, muito obrigado mesmo. É sempre um prazer ter você aqui junto com a gente. Aquele abraço, saudações vascaínas. Até a próxima. Que Deus possa continuar abençoando todos e muito obrigado mesmo pela sua audiência. Até a próxima, saudações vascaínas e valeu! Lembrando, curta, compartilha e se inscreve no nosso canal. É muito importante ter você aqui junto com a gente no Comentário. E amanhã, nesta quarta-feira, se você estiver assistindo nessa quarta-feira já, teremos pré e pós-jogo. 8h30 para pré-jogo e após o jogo a gente faz aí o pós para bater um papo de Vasco. Tamo junto, rapaziada. Até a próxima. Valeu!